Olá, pessoal! Mais uma terça com o nosso podcast, o nosso Conexão Jogando com Elas. E claro, futebol feminino é o que não irá faltar hoje. Eu sou Isabel Piccoli e quem está de volta aqui comigo é a minha parceira Valéria Sense. Olá, Val! Olá, Isa! Olá, pessoal! Isso mesmo, estou de volta e é para levar todo mundo que nos acompanha as novidades do futebol feminino nacional e internacional. Então vamos lá, fique com a gente! Val, o nosso Conexão de hoje vai começar diferente. Toda edição a gente encerra o podcast com os nossos queridinhos. E hoje nós vamos começar o Conexão Jogando com Elas. Com quem, Val? Com os mais charmosos dos campeonatos. Os campeonatos estaduais que a gente tanto gosta, né, Val? Exatamente, Isa, são os nossos preferidos porque eles têm um brilho, uma beleza diferenciada. Então vamos para eles, os charmosos. E partimos de final do Campeonato Paulista. São Paulo e Corinthians fizeram neste fim de semana o primeiro jogo da final do Paulistão feminino. Na casa do Tricolor, o Timão, após um belo título da Libertadores, venceu a partida por 1-0, marcados pelos pés da craque Giovanna Crivellari, aos 12 minutos do primeiro tempo. Isso mesmo, Val. Foi uma manhã quente em todos os sentidos na capital paulista. O jogo de volta, Val, acontece sábado, dia 16 de novembro, então só no próximo sábado, apenas na próxima semana, na Arena Corinthians. Muito bem, desejamos uma ótima final aí para as nossas meninas paulistas. E ainda no sudeste do Brasil, Isa, nós vamos falar do nosso queridinho, nosso xodozinho, o Campeonato Carioca, que no último domingo ficou agitado no Rio de Janeiro. Pela manhã, Fluminense e Vasco da Gama empataram em 1-1. O tricolor das Laranjeiras garantiu a vaga na final por um gol de diferença, o jogo de ida na semana passada. Muito bem, Val, isso aí. A gente está em clima de semifinal no Campeonato Carioca e sabe, Val, quem será o adversário do Fluminense na grande final do Carioca? As gurias do Flamengo estão na final. Sim, Val, o Flamengo garantiu a vaga metendo 7-2 o Botafogo na tarde deste domingo, dia 3 de novembro. E Val, na primeira partida, o Botafogo havia vencido por 4-1, mas o resultado não foi suficiente, né? Porque o Flamengo surpreendeu. Que isso, hein, Isa? O primeiro jogo da grande final do Campeonato Estadual Carioca Feminino Adulto 2019 acontece no domingo, dia 10 de novembro, às 10 horas da manhã, nas Laranjeiras. A grande final está marcada para o sábado, no dia 16 de novembro, às 10 horas da manhã, também no estádio, o estádio que está por definir. E assim, pessoal, super jogão, não tem como perder, né, Isa? Isso aí, Val, e inclusive teremos duas finais no mesmo dia, né? No dia 16 a gente tem a grande final do Campeonato Paulista e a grande final do Campeonato Carioca. Então, a gente vai ter os novos campeões estaduais logo logo. E agora chegou o momento de encerrar o giro dos estaduais. Pela sexta rodada no Mineirão, o Atlético goleou o Valadares, sabe por quanto, Val? Por 10-0. O Futebol ganhou por 4-1 do Minas Bocas e o Cruzeiro venceu por 1-0 o América. Inclusive, o Cruzeiro vai para a última rodada da primeira fase como o primeiro colocado na tabela de classificação. Sabe com quantos porcentos de aproveitamento, Val? 100%. Não perdeu nenhuma partida nessa competição. Esse pessoal do Campeonato Mineiro tá demais, ó, sem palavras para eles. Mas isso tudo é por quê? É porque eles são da terra do pão de queijo. Entendeu? Isso justifica toda essa boa atuação. Mas enfim, vamos continuar, que a sétima rodada do Campeonato Mineiro já é no próximo sábado. E essa rodada, como você falou, Isa, ela encerra a primeira fase da competição. Todas as equipes entram em campo no dia 9 de novembro, às 3 horas da tarde. América e Minas Boca se enfrentam no campo do estádio Baleião, em Belo Horizonte, e o Ipatinga e o Atlético se enfrentam no Ipatingão, em Ipatinga. Já o Futebol, que enfrenta o Cruzeiro, eles jogam na Arena Santa Luzia, em Contagem, Isa. Isso aí, Val. E agora nós vamos para o nosso sul. Começamos pelo campeonato do nosso estado, Val.
o Campeonato Catarinense. A partida entre Napoli e Chapecoense pela terceira rodada do turno terminou com uma vitória do Napoli por 4-0. Então, na semana passada eu comentei que a terceira rodada ela já tinha começado e ela encerrava no fim de semana. E assim encerrou o primeiro turno da competição. A equipe do Kinderman Avaí terminou em primeiro colocado com 9 pontos. O Napoli e o Criciúma estão empatados com 4 pontos. E a Chapecoense ainda não somou nenhum pontinho. E agora a primeira rodada do retorno, ela ocorre apenas durante a semana que vem, nos dias 13 e 14. E até lá a gente confere tudo o que rolou no Campeonato Gaúcho. Então vamos falar de Gaúchão, Isa? Vamos lá, Val, isso aí. Pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, no Clássico Grenal, empate em 0-0. A partida entre Cerc Brasil e SC Oriente também ficou no empate, mas por 2-2. E a nona rodada do Campeonato Gaúcho, ela está marcada para o próximo domingo, dia 10 de novembro, às 3 horas da tarde. O SC Oriente encara o Grêmio nos Eucaliptos, em Canoas, e o Cerc Brasil encara o João Emílio, aonde? No estádio Castanheiras. Então tem jogo de todos os campeonatos, tem gaúcho, tem carioca, tem paulista, tem mineiro, tem catarinense, tem um monte de coisa, não dá pra perder. Isso aí, Val, e vale lembrar que quem mora nessas cidades, quem tem a oportunidade, vá prestigiar. Neste fim de semana a gente teve o Grenal e tivemos em Gravataí um estádio consideravelmente com um público bacana, então é isso, né, é valorizar, tá na torcida também, porque assim a gente valoriza o futebol feminino. Muito, muito bem. Muito bem, Val. E de campeonatos estaduais, nós partimos para os campeonatos internacionais. Esse é aquele famoso momento onde a gente treina o nosso espanhol, o nosso inglês, o nosso francês. São coisas que nós não dominamos, mas a gente tenta, a gente se dedica pelo amor de passar o que está acontecendo no futebol. Então vamos lá. A gente começa pelo Campeonato Espanhol, que pela oitava rodada o Atlético de Madrid venceu por 4-1 o La Coruña e o Barcelona meteu 5-0 no Levante. Já o Sevilla ele acabou perdendo mais uma partida, dessa vez foi para o Real Sociedad por 2-1. E a nona rodada, Isa, ela está marcada agora só para o dia 17 de novembro. Então as gurias espanholas elas vão ter um tempinho aí para se preparar, para descansar. E terça que vem, os horários e confrontos, a gente passa tudinho aqui no Conexão jogando com elas. Isso aí, Val. E bom, do Campeonato Espanhol nós vamos para o Campeonato Francês. Pela oitava rodada, o PSG empatou em 1-1 com o Guingamp, enquanto o Lyon venceu por 3-0 o Montpellier. E assim como no espanhol, as atletas voltam a campo apenas no dia 16 de novembro, então também terão um tempinho para preparação, para descanso, para voltar com tudo. Muito bem, Isa, e o campeonato inglês, eles seguem numa pausa e também retorna no dia 17 de novembro. Então, fica ligadinho que na sequência, nos próximos episódios do nosso Conexão, a gente vai estar passando todas as datas, horário, local dos confrontos dos campeonatos internacionais. Isso aí, Val, e em ritmo de Europa, vamos dar a nossa passadinha pela Liga dos Campeões Feminina? Vamos lá! Temos os 8 classificados para as quartas de final da competição. E quem começou se classificando foi o Barcelona, que venceu por 3-1 o Minsk. Na sequência, o Lyon garantiu a vaga depois de uma goleada por 7-0 no Fortuna. O Wolfsburg venceu por 1-0 e também está nas quartas de final, assim como o Bayern de Munique, que ganhou por 2-0 do BIC. Muito bem, Val. Temos os 4 classificados e os outros 4. Ainda no clássico entre Atlético de Madrid e Manchester City, o Atlético passou depois de vencer por 2-1. O PSG venceu por 3-1 o Breidablik e garantiu vaga. O Brode ganhou a partida por 2-1 do Glasgow City e a partida foi para os pênaltis. O Brode está nas quartas de final. O último clube classificado é o Arsenal, que goleou o Slavia Praga por 8-0, Val. Caramba, tem goleada na Europa também. E o sorteio dos confrontos das quartas de final, ele está marcado para o dia 8 de novembro, e até lá a gente fica no aguardo de saber como que vão se dar essas quartas de final da competição.
E bom, para encerrar o nosso Conexão Jogando com Elas com chave de ouro, vamos falar da nossa amarelinha. A seleção brasileira feminina já está em solo japonês para treinar antes dos jogos preparatórios do torneio internacional, que inclusive é o último deste ano, né? Isso mesmo, e a seleção ela se prepara para o jogo diante do Canadá. Está marcado para quinta-feira, dia 7 de novembro, às 5 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Na outra chave, a China enfrenta a Nova Zelândia e quem avançar faz a final no domingo, enquanto as perdedoras disputam a vaga do terceiro lugar, né? O título do terceiro lugar, tudo isso no mesmo dia. Muito bem, Val. Temos os 4 classificados e os outros 4. Ainda no clássico entre Atlético de Madrid e Manchester City, o Atlético passou depois de vencer por 2-1. O PSG venceu por 3-1 o Breidablik e garantiu vaga. O Brode ganhou a partida por 2-1 do Glasgow City e a partida foi para os pênaltis. O Brode está nas quartas de final. O último clube classificado é o Arsenal, que goleou o Slavia Praga por 8-0, Val. E isso tudo, aonde é que acompanha, Isa? No site do jogandocomelas.com.br e nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Em qualquer plataforma que você quiser, você vai encontrar conteúdo sobre o futebol feminino. Então não tem desculpa para não saber tudo o que está acontecendo nas 4 linhas e até fora delas, né, Isa? Muito bem, Val. E assim a gente encerra mais uma edição do Conexão. Nós nos encontramos na quinta-feira com o podcast Dando a Letra, que está recheado de Libertadores ainda. É Libertadores, então não perca. E terça que vem a gente se encontra no Conexão com muito futebol feminino nacional e internacional. Então, todos os jogos, partidas, gols, goleadas. Isso aí, Val. Então, até a próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela companhia.